Sejam muito bem-vindos ao Mesa Bepaz Conversas sobre Saúde, o podcast da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável. Aqui a gente ajuda você a construir uma vida melhor por meio da boa alimentação, de bons hábitos e, claro, de muito conhecimento. Eu sou a Teodora Gouveia e hoje a gente vai fundo na área de nutrição esportiva. A gente vai tentar descobrir como performar melhor através da alimentação e quais são os principais desafios de quem busca uma saúde digna de atleta. E quem traz todo o conhecimento para a gente, direto de Fortaleza, é a Andressa Fontes. Ela é nutricionista graduada pela Universidade Estadual do Ceará, com pós-graduação em diversas áreas da nutrição funcional e tem mestrado também em nutrição e saúde. Ela é pesquisadora em alimentos funcionais e compostos bioativos. Atua como professora de pós-graduação e atende há mais de 10 anos na clínica Ser Mais Saúde, focando em saúde, qualidade de vida e performance esportiva. Andressa, antes da gente começar, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite aí direto de Fortaleza, como eu acabei de falar na nossa abertura. Eu que agradeço o convite, sempre falo que é uma honra estar juntinho de vocês, e mais do que isso, né, sempre que temos uma oportunidade de estar propagando saúde e nutrição, esse é o meu propósito de vida, né, então estou aqui com muito carinho, com o coração aí, né, de longe, mas com o coração aí, e pronta para esse nosso bate-papo super especial. Fechado. Então vamos começar pelo começo. Eu quero saber, Andressa, qual que é a diferença, né, de uma dieta feita, né, para um atleta, né, uma dieta de nutrição esportiva, para uma pessoa, né, normal, não atleta, que não necessariamente pratique, né, esporte aí de alta performance, alto rendimento. Perfeito. Eu sempre digo que o atleta, assim como todas as pessoas, ele precisa também comer mais comida de verdade, mais coisas que vêm da terra, da natureza. Porém, existe uma grande diferença. No atleta, a gente precisa pensar no gasto calórico dele, que é aumentado. Então, a gente precisa garantir energia para que ele consiga desenvolver bem suas atividades. E não só isso. Precisa pensar na recuperação muscular, precisa pensar em dar esse suporte para o corpo dele reparar. Quando nós temos um volume de treino muito aumentado, a gente também demanda mais de todo esse funcionamento do corpo. Então, ele tem mais estresse oxidativo, ele tem mais demanda imunológica. E quando nós estamos falando de um atleta que vive disso, que usa do corpo, né? O corpo, inclusive, é a fonte de renda, né? Digamos assim, o esporte é a vida dele. A gente tem que pensar que tudo precisa estar funcionando o melhor possível para que ele performe bem. E aí, o que acontece? A principal característica é essa demanda energética. Então, a gente precisa ajustar o consumo dele de energia, em especial o grupo dos carboidratos, que são o grupo das massas, para que a gente ajuste essa quantidade ao tanto que ele treina e a gente consiga gerar esse equilíbrio. De uma forma geral, eu digo sempre assim para as pessoas, a comida de verdade, ela é igual para todo mundo, a proporção da montagem do prato é totalmente diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está precisando baixar peso, eu vou ter um volume de salada aumentado, o meu atleta, ele tem uma porção relativamente média, mas ele vai ter uma grande quantidade de arroz, ele vai ter uma grande quantidade de macarrão, por exemplo, de raízes, enfim. E essa quantidade ela vai se ajustar dependendo do momento que ele esteja no treinamento. Então, se ele está treinando 2 treinos por dia, 6 horas por dia, é um volume de comida. E se agora ele está numa fase de descanso, a gente vai baixar um pouco essa quantidade. Então, o que ele come, eu digo que é sempre o mesmo, a proporção e que seria aí o quanto ele come, ela vai se ajustar a cada fase do treinamento em que ele estiver. Perfeito. E você falou, né, sobre esse ajuste de carboidrato de acordo com o gasto calórico que ele tem ali naquele momento do treino. E a proteína, como que fica nessa conta? Perfeito. A quantidade de carboidrato nós ajustamos pelas horas de treino e a gente precisa também observar, dependendo do tempo do exercício, se eu tenho necessidade de reposição durante. Então, provas longas, treinos longos, no endurance a gente sabe disso muito bem, mas às vezes um jogador de vôlei, ele fica 3 horas treinando e às vezes esquece. Na corrida todo mundo lembra, porque já é uma coisa cultural.
mas às vezes o pessoal na quadra ou no futebol esquece. Então a gente precisa prestar atenção. Já o consumo de proteína, ele vem ajustado com o peso. Então, a gente faz essa adequação em cima do peso dele. O consumo de carboidrato é do quanto ele gasta, em termos de horas, né? E essa média aí semanal. E o consumo de proteína a gente faz distribuído no peso. Só que o que acontece? A demanda proteica para um exercício, por exemplo, de endurance, ele tem um desgaste muscular menor, ela é menor. E se eu estou falando de treinamentos de força, treinamento com mais intensidade, que tem mais carga, essa necessidade ela é aumentada. Então, a gente precisa ter um aumento de pelo menos mais uma refeição proteica. Então, no mínimo aí, a gente está falando de 4 refeições que vão estar ajustadas em proteína para o peso desse paciente. E aí é diferente se é um paciente magrinho, pequeno, de 50, 60 quilos, de um indivíduo de 100, 120, né, que às vezes é a composição corporal de um atleta de muito volume, de intensidade, ela pode ser essa. Então, a quantidade dessa proteína, do consumo proteico, vai ser bem diferente. Andressa, aí eu vou pegar um gancho de uma fala sua logo no começo, que você falou: a comida é igual para todo mundo, é comida de verdade para todo mundo, o que muda é a proporção. Você acha que tem um pessoal que chega para você como nutricionista e pede dieta de atleta como se tivesse algo mágico? Tem super. Inclusive, eles têm essa expectativa, né, de querer ser atleta. E a gente ganhou um pouco dessa cultura com mais recentemente, né, o professor ele virou treinador, que virou coach. Então começou os praticantes de atividade física serem chamados de atleta. E aí o que a gente precisa entender? Nós temos o praticante de atividade física. Então as pessoas que estão ali fazendo atividade física pensando em saúde ou pensando em uma melhor estética. Nós temos os praticantes de atividade física, mas que têm vida de atleta, que são os amadores. Então, eles têm um volume de competição muito grande, mas eu sempre falo que essa pessoa é que eu preciso ter mais cuidado, porque ele, às vezes, trabalha o dia inteiro e treina com volume de atleta. É muito fácil, assim, é o caso dos triatletas. Então, a gente tem indivíduos que treinam 20 horas semanais, 25 horas semanais, dependendo do momento aí da periodização, mas ele trabalha o dia inteiro. Então, ele, às vezes, não tem nenhum descanso que seria necessário que o atleta profissional tem. E a gente tem o atleta profissional, que é o que vive disso, e que, às vezes, ele, né, pode encarar isso com uma seriedade diferente pela questão de viver disso, né? Claro que depende muito da pessoa, né? A gente está em uma perspectiva que nem sempre ele tem essa consciência, nem alimentar, nem de rotina, de comportamento, enfim, de qualidade de vida. Mas o esporte é a fonte de renda dele, ele realmente vive disso. Então, a gente está falando de situações que são bem diferentes, tanto em volume de treino, quanto nível de performance. Então, como ele vai performar, vai ser bem diferente aí pelo tempo que ele tem também no esporte. Mas as pessoas, elas têm essa expectativa, não só da comida, mas também da suplementação. Então, tem muita cultura, porque a minha meta é treinar e eu quero ser atleta, e eu já vim porque eu quero saber o que eu preciso tomar, o que eu quero suplementar, e às vezes nem treinou. Então, eu costumo dizer, primeiro treina, depois a gente pensa nisso, porque o suplemento ele vem para complementar algo que teoricamente a alimentação não está dando conta, mas a gente nem gastou ainda e já quer estar usando suplemento. Eu imagino que você não passe aí no consultório como nutricionista clínica agora com a internet, né, que coloca um monte de informação pra gente a todo momento, né? Teoricamente você consegue fazer dieta sozinho ali, agora tem inteligência artificial, inclusive, né, que você coloca ali o cálculo de uma dieta e mito daqui, mito dali. Eu imagino quanta gente já chega no seu consultório e fala: "Eu já sei o que eu quero, mas só quero sua ajuda". Como que tá funcionando isso? Então, tem um pouquinho de tudo, né? Mas é engraçado que a história da inteligência artificial, ela já é uma realidade. Então, às vezes, é muito comum, principalmente no homem, porque ele tem essa mentalidade que desenrola tudo, sabe de tudo. Normalmente, as mulheres, elas têm mais esse desejo, essa preocupação. Mas, às vezes, acontece, não, eu tô aqui porque minha esposa me trouxe e eu já faço tudo, eu uso o aplicativo tal, e aí eu já coloquei lá, e eu começo a perguntar, né, então, e aí, os teus resultados? Por que Porque você tá aqui, né? não, e para trazer essa tomada de consciência. E aí, Uhum. engraçado que eu escuto muito assim,
E aí que estava funcionando muito bem, tarará, mas tal hora parou, né? Então, o que é que acontece? É claro que no início começa a funcionar bem, porque se eu melhoro o que eu como, eu não preciso necessariamente de uma dieta, ou de uma estratégia, né, pensando aí a nível esportivo, para ter algum resultado. Eu costumo dizer que no início qualquer mudança vai dar resultado. Então, se você reduz o que não estava legal, que você já tem consciência, você diminui os ultraprocessados, você começa a comer salada, algum resultado você tem. Estético, de performance, sono, intestino, enfim, alguma coisa vai melhorar com certeza com isso. Mas usando a IA, a gente não continua melhorando. Antigamente eu falava isso porque às vezes tem muitos profissionais que atendem na área esportiva sem ter conhecimento, né? Então, aí na primeira consulta todo mundo arrasa, porque esse paciente, né, ele melhorou alguma coisa, vai ter um resultado, mas ele não consegue continuar dando resultados. Que aí é o que vai fazer a diferença de um bom profissional, um profissional que entende o que é que está fazendo, então esse acompanhamento e essa mudança, esses ajustes é o que faz, de fato, diferença. Então, o ponto positivo, né, dessa disseminação de conteúdo é que a gente tem muita coisa boa chegando para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma confusão de informações. E não só falando de profissionais, mas pessoas que não são da área e que, né, estão a todo momento falando, enfim. E eu escuto muito assim, mas eu estudei muito sobre isso. Foi onde? No Google. Aí eu acho que tá No certo. YouTube. No YouTube, no YouTube. Então, assim, não tá dando pra gente discutir e conversar, mas acontece muito isso. Mas a partir do momento que a pessoa procura, ela tem alguma demanda, senão ela não estaria ali. E aí eu digo que o meu papel é conseguir desvendar o que foi que fez ela estar ali para com que eu ganhe essa confiança como profissional, que até então ele achava que, né, que sabia de tudo. Mas tem o ponto forte é esse, as pessoas elas estão mais antenadas, elas entendem que elas precisam se cuidar. Acho que a questão da prática de atividade física, todo mundo sempre soube, mas eu entendo hoje que a gente está vivendo uma geração um pouco mais preocupada, mas ao mesmo tempo a população continua doente. A população continua com sobrepeso e obesidade, a maior parte, né? A gente tem mais da metade da população falando aí a nível de Brasil. Então, continua sendo algo muito importante. Na verdade é legal porque essa era a minha próxima pergunta, assim, eu tenho uma dúvida. Você acha que as pessoas hoje em dia, elas já têm essa consciência da importância da alimentação, né, para o todo, para a saúde, e não só aquela coisa, dieta e emagrecimento, né? Dieta e restrição. Eu queria saber se você. Qual que é a sua demanda, por exemplo, no consultório, né? Como que são os seus pacientes, na tua visão de nutricionista, como que você vê isso? Perfeito. Acho que as pessoas elas têm consciência que precisam melhorar esse qualitativo, mas a gente tem um pouquinho de tudo. Pelo menos eu recebo um pouquinho de tudo. Eu tenho aquele paciente que, por exemplo, ele já come comida de verdade, mas aquela comida não está nada ajustada para treinamento. Eu tenho paciente que chega com sobrepeso, que ele tem medo de nutricionista, porque ele passou muita restrição no passado. Então, na cabeça dele, dieta é aquele negócio que o médico tirava da gaveta e entregava para ele passar fome, e que dieta é passar fome. Então, a gente ainda tem muito esse tabu. E eu costumo dizer que esse é o paciente que mais precisa do nutricionista, que mais precisa de um trabalho individualizado, que a gente acolha e que encontre um caminho muito diferente disso, para que de fato ele consiga mudar. Então, ainda tem muita gente que entende que dieta é passar fome, né, que tem tudo isso, mas a gente já tem um grupo com uma tomada de consciência que a gente precisa melhorar a qualidade, que a gente precisa trabalhar cores, que a gente precisa comer comida de verdade. Mas essa disseminação da informação, ela é muito bagunçada. E aí o que acontece? O meu público, como são pessoas que praticam atividade física em sua maioria, então eles já vêm com esse conceito, eles já nem encaram como dieta, eles entendem ali que é muito para ajustar para a demanda esportiva e tudo, cada um às vezes traz queixas diferentes, mas eles já têm uma mentalidade mudada. Então eu costumo dizer que a minha realidade, ela não é a realidade da maior parte dos profissionais dentro da nutrição. Então, é muito difícil chegar a um paciente em que eu tenha que fazer aquele beabá, né? Explicar que precisa comer mais comida de verdade, o que é comida de verdade, como se escolhe os alimentos. Eu até brinco que os meus pacientes, eles são presentes, eles já têm um qualitativo legal,
e que realmente eu vou ajustar, eu chamo de ajustar a estratégia, porque eu vou ajustar para o que ele precisa dentro da demanda ali dele esportiva. Uhum. E vamos falar um pouco sobre a alimentação em si, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele deixa muito claro essa questão que você está trazendo aqui para a gente também, da alimentação natural, da comida de verdade e, assim, ultraprocessados a gente nem pensa. Eu quero saber o que você acha sobre isso e como que você lida com aquele paciente, né? Mesmo você tendo falando que seus pacientes já têm um estilo de vida melhor, aquele que vira e fala, ai, mas eu não consigo deixar a minha bolachinha de lado. Como que a gente faz nesse momento? Sempre tem, sempre tem. Então, eu acho que o último guia, né, ele revolucionou o que a gente falava de nutrição e acho que até o posicionamento da nutrição, ele vem de uma forma diferente. E eu até arrepiei, tô arrepiada. Mas eu cresci em uma época onde tudo era cancerígeno, onde a gente estava despertando para a presença dos corantes, dos aditivos. E aí eu lembro muito dos meus pais, tudo é cancerígeno, que saco, né? Como assim? E faltava essa informação para a gente entender ali. E cresci com os industrializados chegando e nessa troca. Então, eu vivi uma geração em casa em que o jantar era congelado, era uma mini pizza, era uma esfirra, começaram-se as caixinhas, os sucos de caixinha, até que hoje a gente chegou nessa tomada de consciência. Lanchinho de escola sem comentários, né? Eram 2 Nossa. pacotes, a caixinha e o biscoitinho, enfim. E a cantina, né, da escola, a própria cantina da escola, era... Eu lembro que eu levava isso bem pequena. Eu tenho essa memória que é tipo um biscoitinho todo coberto de chocolate, como se fosse aqueles, tipo wafer. Uhum. E aí quando eu olho, eu disse, gente, eu lanchava isso todo dia, né? Que desespero. Sobrevivemos, Andressa, a gente sobreviveu. Então, Né? sobrevivemos. E aí o que é que acontece? Eu acho que essa tomada de consciência ela é importante. Essa questão de entender o grau de processamento não é claro para todo mundo. Então, nós temos uma vida agitada. Eu sempre falo muito da mulher. A mulher tem 1000 demandas. A gente, né, faz um pouco de tudo. Então, tem 1000 demandas dentro de uma estrutura familiar. E eu sei que a organização pesa. Então, assim, o guia pede para a gente para retornar a cozinhar, para a gente valorizar a comida de verdade. Isso não é real para todo mundo. Uhum. Então, de fato, entender sobre o grau de processamento desses alimentos ajuda, porque nem todo mundo tem tempo, né? Eu até, por exemplo, gostaria de cozinhar muito mais, porque eu amo, mas não é uma realidade de todos os meus dias. Mas quando a gente entende esse grau de processamento, a gente consegue fazer escolhas melhores. E eu gosto muito de trabalhar a mentalidade do equilíbrio. A gente precisa entender que a maior parte do que a gente come precisa ser comida de verdade, que a gente precisa encontrar formas, eu falo muito para os pacientes, eu preciso encontrar formas de melhorar a sua alimentação. Se eu vou começar por fruta, se eu vou começar por salada, vai depender do que você consegue. Qual é a realidade do seu paladar, do que você consegue no seu dia a dia. A gente vai encontrar formas de melhorar e a gente vai progredir dentro dessa melhora. Então, a gente vai buscar soluções dentro do seu dia a dia. Não é uma coisa forçada, né? Não vou te obrigar a fazer isso. Mas a gente vai pensar juntos como que a gente vai conseguir melhorar. Mas a gente precisa ir numa progressão onde a gente aumente o consumo de comida de verdade. E entender que o problema não é o doce de vez em quando, não é o biscoitinho de vez em quando, mas é o hábito do que eu faço todos os dias. É o padrão da nossa alimentação. Então, nós vínhamos progredindo para um padrão de dieta de cafeteria. É você acordar, é o café com pão, é o lanche, o biscoitinho com o pão. Então, uma dieta pobre em comida de verdade, pobre em frutas, pobre em verduras e rica nos produtos industrializados. E às vezes as pessoas elas trazem muito isso, mas eu não tomo refrigerante, não como biscoito recheado. E aí a grande questão não é o recheado, mas aquele biscoitinho do dia a dia, ele também precisa melhorar. Então, aqui eu sou do Ceará, né? Aqui no Ceará a gente deixou de comer a mandioca para comer a bolachinha crocante, que é fácil, que é só abrir o pacote. E a gente veio de uma cultura onde comia o cuscuz, onde comia a mandioca cozida. Então, hoje as coisas, a gente come produtos à base disso. Então, muito a história da bolachinha, isso é muito forte aqui na nossa região também, a bolachinha com café, normalmente são os lanches. E às vezes ele até diz, eu nem lancho, eu nem paro para lanchar, mas belisca ali o tempo inteiro, então falta um pouco dessa questão da consciência. O que a gente precisa trazer é isso,
É como eu vou melhorar esse dia a dia, como eu vou trazer opções que são reais para as pessoas, reais no sentido financeiro, real, acessível dentro da rotina dela. A pessoa que está trabalhando o dia todo no escritório, ela não vai bater uma vitamina de morango com leite vegetal e morango orgânico. Isso não vai ser real para ela. Mas será que ela consegue levar oleaginosas, uma castanha, uma fruta desidratada ou uma tangerina que ela não precisa nem se preocupar com o armazenamento? Então, a gente vai negociar. Eu digo que uma consulta com o nutricionista hoje, ela precisa ser essa relação de negociação. Então, a gente vai passar o que seria o mundo ideal e a gente vai negociar o que é real para você, o que é que nós vamos conseguir mudar. É interessante porque quando a gente entende, né, a proposta do guia que você falou, revolucionou, né? É a comida de verdade. Você falou, poxa, aqui no Nordeste a gente comia cuscuz, comia mandioca. É quase que vamos voltar a comer igual nossos avós comiam, né? Perfeito. É exatamente isso. E às vezes eu falo com pacientes adultos, pacientes mais velhos, e aí eu puxo isso. Tá, me fala, para com que não pareça uma coisa de outro mundo, entende? Porque as pessoas, elas acham que a nutricionista é a bruxa chata que vai passar fome, e a malvada, né? Às vezes o paciente sai e diz, nossa, tão bom, eu não sabia que era tão legal assim, né? Às vezes eu dou gargalhada disso. Mas eles têm muito essa mentalidade, porque o que é que eles entendem? Que vão comer menos. Então, ele acha que se ele comia 10 bolachas, ele vai ser obrigado a comer. Tudo bem que uma redução ela pode ser vantajosa, mas não é só sobre isso que é importante. Então, muitas vezes eu uso na fala, tá, hoje você come isso, me conta como foi teu passado e tudo, onde é que você morava, o que é que você comia, quais são as suas comidas afetivas, o que é que você tem de memória, e aí o que você acha de comer isso hoje? É real para você? E a pessoa, nossa, é mesmo? Eu tinha esquecido disso. Porque já tem toda uma estrutura organizacional que está fazendo as coisas no automático e não tem mais essa percepção. Então, a gente tem também muitos industrializados com grau de processamento menor que ajudam bastante. Então, eu sei que não é todo mundo que vai conseguir comprar mandioca, cortar a mandioca, mas cortar uma mandioca, mas comprar uma mandioca já congelada e jogar para cozinhar, ou no forno, ou no airfry, enfim, vai ser real. Então, talvez o cozinhar, o descascar, não, mas não deixa de ser interessante e é melhor do que o que ela vem fazendo. Então, a gente vai procurar isso. Então, eu costumo dizer assim, uma coisa é um mundo perfeito, outra coisa é um mundo real. Mas se a gente consegue negociar e trazer um pouco mais de comida de verdade, fazer esses ajustes, a gente sempre tem muito sucesso, né? E aí, quando eu falo sucesso, eu não olho o sucesso só como a estética, só como a performance do esporte, mas o nosso pilar principal, ele é a saúde. Então, independente de números, a saúde, o bem-estar, eles vão estar sempre dando sinais ali. E como driblar os mitos, né? Principalmente da internet, porque cada semana é uma coisa, né? Cada semana a gente vê uma coisa, tem que tomar isso, não pode comer isso, agora cancelou esse, não, mas na verdade tá uma bagunça. Como fazer, Andressa? É difícil. E é engraçado que muda, e tem uns que voltam, né? Exato. Mas, nossa, gente. Hoje, essa semana pode, a próxima não pode, quem sabe na próxima volta. Exatamente isso. Mas, sim, o que a gente tem, né? A gente tem na internet muito sensacionalismo. Tanto para o que é ruim, quanto para o que é pro bom. Isso é fato. Então, a gente vê os profissionais, nossa, resolva o seu problema com água com limão. Ou com a farinha de beterraba, pia de farinhas, o emagrecedor natural. Então, assim, o que a gente precisa entender? Eu falo muito para as pessoas. Infelizmente, não é tão simples assim. Não é um alimento que vai resolver um problema que é global. Antes fosse, né? Fácil assim. Seria muito fácil e eu já teria trocado de profissão, não é mesmo? Porque eu não tinha mais cliente. Não tinha mais o que fazer, tá aí, tá feito. Não tinha mais o que fazer, era bota um anúncio e resolve. Então, a gente, às vezes, quando a gente está ali na fase entendendo o que é o momento, a gente tem um momento de desespero. E seria lindo se uma coisa resolvesse. Então, as pessoas, elas tendem muito a comprar a ideia, principalmente quando elas ainda não amadureceram sobre esse problema, elas não entenderam o contexto desse problema. Então, eu, como um profissional de tudo isso, eu sei que a obesidade, ela é multifatorial, e que são vários fatores que envolvem comportamento, acesso, genética, enfim. Muitos fatores.
Então, mas quem está do outro lado vivendo a obesidade, o que ela quer é uma solução fácil. Às vezes ela nem está pronta para o processo, ela está despertando. Então, isso vende muito, digamos assim, né? Essas ideias sensacionalistas, elas sempre vendem muito, tanto para o que é ruim quanto para o que é bom. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas, né? Eu não vou dizer só profissionais, porque a gente tem pessoas que estão querendo usar isso para crescer. E realmente eu costumo dizer que é um desserviço, que a gente tem que estar todo o tempo com algumas falas já prontas. Mas o que é que acontece? A gente precisa ter consciência que nenhum alimento por si só nem engorda nem emagrece. E ele nem vai tratar. Então, mesmo quando a gente tem um alimento, uma planta, algo que é para fins fitoterápicos, que pode ser utilizado como um tratamento, eu costumo dizer que vai ser sempre um coadjuvante. E aí eu tenho uma frase que eu acho que ela consegue explicar melhor. A nutrição não trata nada sozinha, mas sem a nutrição a gente também não trata nada. Então, ela faz parte de todo esse tratamento, e quando eu falo tratamento, eu estou falando da obesidade, eu estou falando da performance esportiva, eu estou falando de uma doença, então, de qualquer condição. Porque, sim, nós somos o que comemos, mas nós não somos só o que comemos. Existem diversos outros fatores que influenciam no que nós somos, né? Com quem convivemos, as nossas crenças, enfim, o nosso comportamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer a mentalidade para as pessoas é que não tem milagre, não tem uma única coisa que vá revolucionar. E aí, o que é que tem acontecido hoje? É uma mentalidade, um exemplo, tá? Eu recebi de uma paciente, ela é enfermeira, super se cuida, maravilhosa. Aí ela me encaminhou o guia das farinhas. Ela, ei, Nutri, isso é verdade? E aí tinha, se você quer melhorar o rendimento do treino, farinha de beterraba. Se você quer acabar com os fungos, farinha de semente de abóbora. E aí tinham, né, várias colocações lá. E aí o que acontece? A beterraba, ela é fonte de nitrato. Quando eu tenho nitrato numa determinada concentração, ele pode ser um fator que melhora o rendimento, porque ele é um vasodilatador. Então, a gente tem melhora de performance para algumas modalidades. Tem que ser consumido 90 minutos antes, então existe toda uma estratégia. Então, os estudos, eles falam do suco de beterraba, e aí eu preciso de uma quantidade X de beterraba para ter aquele benefício. E hoje a gente já tem os suplementos à base de nitrato, que a dose seriam 400 miligramas. Na farinha, não vai ter 400 miligramas de nitrato. Então, eu não posso gerar uma alegação terapêutica da farinha, porque eu não sei o que é que tem ali. Pode ser que ela ajude alguma coisa? Pode. Pode ser que dependa da marca, pode ser que dependa da farinha. São muitos fatores. Então, o que tem acontecido é isso. Então, essa farinha tem zinco, o zinco é bom para isso, então essa farinha é bom para isso. Então, na verdade, para com que a gente afirme isso é muito complexo. Para com que eu, como profissional, para falar que algo é bom para alguma coisa, eu preciso que aquele tenha sido incansavelmente estudado, provado, enfim, né? Toda a complexidade que são os ensaios científicos. Mas a internet, ela traz essa mentalidade muito simplista, que na verdade não é. E aí eu estava até falando para ela, e aí sobre, por exemplo, a farinha da semente de abóbora que eu falei. A abóbora, ela tem uma ação antifúngica. A abóbora, a sementinha, ela é fonte de zinco, ela tem um teor de gordura anti-inflamatória, é super legal. Mas por que a farinha e não a semente? Era muito melhor a semente. Até porque, normalmente, as farinhas, elas tendem a ser mais contaminadas. Então, e essa paciente, ela consumia semente de abóbora. Eu não, fica com a tua semente. Ela, porque não, eu estava pensando em trocar pela farinha. Então, não, fica aí com a tua sementinha que tá tudo certo. Então, é muito isso. E aí, sim, várias coisas. A gente vê isso na saúde, a gente vê isso no esporte, na performance esportiva. Nós vemos no tratamento das doenças. E aí eu falo sempre, se coloca no lugar do doente. Quanto que é frustrante, porque ele vive aquela dor, ele cria uma expectativa, às vezes investe dinheiro, porque normalmente essas pessoas, elas estão vendendo algum produto ou serviço, enfim, e no final se frustram e não resolvem. Então, eu gostaria muito que fosse mais simples para as pessoas estarem bem, mas na verdade, não
Eu acho que é o que você fala assim, falta um conceito do todo, né? Porque na internet vem tudo muito picado. Eu queria te fazer uma Isso. questão. Agora, a gente está vendo uma movimentação muito grande de profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, Dr. Walter Longo, Mark Hyman, Dr. Lee, a gente tem diversos nomes aí nessa frente desses profissionais que trazem a nutrição como a cura da saúde mesmo, a cura de algumas doenças, né? Tem algumas pesquisas que mostram até o desaparecimento de algumas doenças que antes eram, né, crônicas, assim, claro, é tudo muito por cima ainda, são primeiros estudos, mas tudo através da boa alimentação, vitamina, polifenóis, proteína, o carboidrato, né, integral. Quero saber a tua visão, né, sobre isso que está vindo com tanta força. Perfeito. Eu acredito muito no potencial que a alimentação ela tem, só que a gente precisa ter um cuidado. De fato, a gente tem muito conhecimento sobre vários ativos, eu vou chamar de ativos porque são, quando a gente está falando de composto bioativo, enfim, são muitos compostos e que eles têm alegações funcionais em várias condições. Mas o que é que a gente precisa entender? O que é diferente, o porquê que a gente tem que ter cautela com a questão da cura? Porque às vezes não é só isso, e que eu não posso afirmar que isso é para todo mundo, entende? Então, de fato, a gente tem, vou dar um exemplo, tá? No meu mestrado eu estudei a hesperidina, que é um composto bioativo da casca dos cítricos, e que ele é estudado em doenças gástricas, como um cicatrizante gástrico, e já vem da medicina milenar, né? A medicina tradicional chinesa já fazia isso. Mas ele melhora a circulação, então ele é um potente antioxidante. A gente tem alguns ensaios na obesidade, em algumas condições. A gente tem estudos super bem desenhados, com uma proposta legal, mas ainda aquela coisa se arrastando. E aí a mesma coisa se eu puxar para outras substâncias, o chá verde, que a gente tanto estuda também já há bastante tempo. A gente tem trabalhos que eles melhoram a performance esportiva, em algumas doenças, inclusive em algumas doenças a gente se questiona se até que ponto ele é bem-vindo ou não, como nas tireoidites, que hoje a gente já entende que não é mais problema, mas no passado a gente temia isso. E na alteração da pressão arterial, então hoje a gente entende que talvez ele até melhore. Antes a gente tinha medo, né? Hoje a gente entende que pelo efeito anti-inflamatório talvez ele até melhore. Mas o que acontece? Essa visão, às vezes, do composto bioativo e da substância, ela é uma visão medicamentosa. Ela é a mesma visão de que uma coisa vai resolver tudo. Que é a que eu acredito? Eu acredito no estilo de vida. Sim, perfeito. Eu acredito que pode ser que a suplementação ela seja uma aliada, em muitos momentos eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante, mas eu preciso entender que a qualidade do que eu como, uma boa suplementação, como eu me relaciono, como são as minhas emoções, como é o meu sono, o exercício físico, e inclusive adequar o tipo de exercício físico para o que eu preciso, que é melhor no meu contexto. Então, eu entendo que a alimentação ela é muito importante, mas essa carga, ela não é só alimentar. E não é isso que a medicina como um todo, a gente traz para o consultório. A gente quer que o paciente ele melhore tudo isso. Então, a gente não pode ter um olhar de entender que é só alimentação. Eu entendo que ela é importantíssima, que a gente tem vários, né? A gente tem estudos de caso, relatos, a gente vive isso no dia a dia, a gente sabe o quão mágico e transformador é. Mas mesmo o meu paciente, a minha vivência aqui no consultório, essa responsabilidade da transformação dele, ela não é só da alimentação. Ela realmente ela vem dessa mudança de estilo de vida. Então, a gente precisa também, como profissional, e aí eu sempre coloco que os profissionais eles precisam se posicionar dessa forma, que é a mudança de comportamento. É a forma como eu enxergo a comida, elas são as minhas escolhas, a qualidade do que eu como, mas ela também fala sobre o meu estresse, como eu lido com isso, sobre o meu sono, sobre toda essa minha emoção. E hoje eu sempre gosto de trazer que a qualidade ela é importantíssima, isso é indiscutível, mas o como eu como também, porque o nosso comportamento é relacionado à comida, então os comportamentos, o comer só por prazer, o comer por ansiedade, isso
isso também vai ser, né, prejudicial. Então, essa relação com os alimentos, ela é essencial para um mundo, eu digo que a gente vive no 220, né? Então, para um mundo no 220, como a gente tem vivido. Então, na verdade, é sobre o estilo de vida. Eu não acho que seja só a alimentação. E eu falo de coração, eu sou nutricionista, apaixonada pela nutrição. Eu vivo isso, amo e acredito demais. E entendo o papel da alimentação nesse contexto. Mas eu não acho que essa responsabilidade seja somente da comida. São diversos pilares da saúde, né? Pode falar. Não, Não, era só é isso mesmo. isso, né? Tá, Andressa, eu quero voltar um pouquinho na nutrição esportiva, porque você desenvolveu o projeto Desenrola Nutri, onde você ensina, né, para nutricionistas a nutrição esportiva. Queria saber de onde surgiu essa iniciativa. Perfeito. Além de nutricionista clínica, eu tenho 10 anos dando aula em pós-graduações, né? Então, ministrando aulas. E, normalmente, dentro das pós-graduações de nutrição clínica, às vezes a aula tem uma aulinha ali de nutrição esportiva, normalmente é o fechamento. Então, o que é que acontece? A gente veio aí de um boom onde a gente tem um aumento do número de profissionais, isso é muito bom, que a gente tem mais pessoas falando sobre algo tão importante. Mas eu comecei a entender que a nutrição esportiva, ela parecia um bicho de 7 cabeças para a maioria dos profissionais. E às vezes até em pós-graduação de nutrição esportiva, então as pessoas entendiam, eu não sei sobre isso, então eu vou estudar mais. Então elas estavam ali terminando um curso de pós-graduação e elas continuavam com as mesmas dores. Com a questão da falta de conhecimento dentro da nutrição esportiva, ou às vezes simplificando com esse mesmo pensamento, como se a nutrição esportiva ela fosse só a suplementação. E eu sempre costumo dizer que a suplementação ela é só a cereja do bolo. Então eu terminava a aula, vou terminar aqui, dar um intervalo, vou pausar para o almoço, os alunos voavam em cima de mim. E eu não tinha como em uma aula suprir todas aquelas dores, todas aquelas angústias por conteúdo, por conhecimento, com um final de semana. Então, eu comecei a ver, eu ministro aula em vários lugares do Brasil, hoje com online, agora é tudo junto misturado, né? Mas que essa é uma realidade que não era da minha cidade, ela é uma realidade a nível nacional. Então, é sobre a falta de capacitação, que era, né, desse conhecimento chegar para esses profissionais. E aí, quando eu resgato a minha formação, essa também foi a minha história. Então, quando eu me formei, a disciplina de nutrição esportiva ela era optativa, então fazia quem queria. Fui fazer. A professora que ministrou a disciplina para a gente tinha pouquíssima prática esportiva, mas levou algumas coisas, foi interessante, mas é uma carga horária muito pequena para o que é a nutrição esportiva. E eu tenho um irmão atleta. Imagina, né? Um irmão atleta, você estudando nutrição, você é sugado o tempo inteiro. E aí eu sentia que faltava, que eu não conseguia, a gente não conseguia conversar. A sensação que eu tinha naquela época é que ele sabia mais do que eu, com os estudos dele de Google, né? Mas, na verdade, não é nem que fosse mais conhecimento, mas, na verdade, sobre a minha insegurança naquele momento. E comecei a ver essa realidade no consultório, de as pessoas com demandas, e eu não me sentia pronta para isso. Então, foi quando eu fui, de fato, mergulhar nisso, né? Então, eu aprofundei muito os meus estudos nessa área e me realizei, né? Hoje vivo disso. Mas eu comecei há mais ou menos, há uns anos, né? Comecei a perceber isso. E aí, de sentir essa demanda, e na verdade, o que é que eu comecei a entender? Que não era só uma demanda de conhecimento técnico, científico, mas prática. O profissional, ele estava precisando ali de alguém para dar a mão e dizer, faz assim, né? Como se a gente transformasse isso numa receita de bolo. E aí foi quando veio a ideia do projeto do Desenrola, para a gente estar ajudando os profissionais a quebrar esse tabu. E eu sempre falo isso em sala de aula, falo normalmente uma frase que eu repito muito. Quanto mais a gente alimentar de conhecimentos nossos, a gente está fazendo a nutrição como um todo crescer. Então, o meu papel da Andressa na docência, além de gostar muito, claro, mas eu sempre entro em sala de aula e digo assim, eu não estou aqui por dinheiro eu ganho lá no meu consultório. Eu estou aqui porque realmente é uma missão. A gente precisa formar profissionais melhores. Então, eu realmente gosto de estar aqui, eu gosto de compartilhar isso. E acredito muito que quando a gente tem essa postura, é a nutrição toda que cresce, como, né, não é à toa que vem crescendo aí muito nos últimos anos.
Perfeito. E Andressa, só para a gente terminar nosso bate-papo, que tá uma delícia, mas infelizmente 1 hora a gente tem que encerrar, eu queria saber, na sua visão, qual que é a maior dificuldade do profissional de nutrição, do nutricionista hoje em dia? Eu acho que eles são formados, a gente tem uma formação técnico-científica, mas a gente não tem a formação do que é o empreendedorismo, do que é você estar aqui do lado de cá. Então, para quem começa com essa mentalidade de, eu quero colocar o meu conselho, eu quero ser um nutricionista clínico, falta muito isso, né? Eles se tornam ali perdidos. Mas eu vou além. Eu acho que nessa formação, e aí eu tô falando da nutrição como um todo, talvez até um pouco da medicina, o que a gente precisa como profissional é entender que nós somos seres humanos e que nós estamos lidando com seres humanos. Então, o que eu acho que falta, e que às vezes também falta com que o profissional enxergue que isso vai vir com o tempo, com a maturidade, é sobre a empatia. Então, na minha fala, eu te disse que o mundo perfeito é isso. Qual é o meu papel dentro do meu consultório? É ter uma conversa com o meu paciente. Primeiro eu explico para ele o que era o mundo ideal, agora nós vamos negociar. O meu papel é tornar a nutrição real para você, e não te colocar a goela abaixo, como aquela receita de bolo que eu tiro ali da gaveta e digo, toma, faz isso aqui que você vai ficar ótimo, e a pessoa tenta, não consegue, o que ela pensa? Não é para mim, eu não tenho condições de fazer dieta. Então, eu acho que o maior desafio é a escutativa, é a gente conseguir entender o que é que esse paciente precisa, e aí, no sentido da estratégia, do que vai funcionar para ele, no sentido do que ele consegue executar, e a gente fazer esse alinhamento de expectativa e propor uma solução, que não é fácil. Eu até digo, assim, se eu não estiver bem, eu não venho nem trabalhar, porque a gente precisa estar com a cabeça boa, precisa estar leve, para com que a gente consiga, né, de forma genuína, aí que essa troca, ela flua muito bem, para que a gente consiga se colocar no lugar dele. Então, se fosse eu que não tivesse tempo para nada, o que eu poderia fazer? O que é que dá para fazer em 5 minutos? Vamos lá, vamos pensar aqui o que é real, e aí a gente trazer essa solução. Fechado. Andressa, muito obrigada pela sua participação hoje. Agradeço. E agradeço você. Não, antes da gente terminar, fala para o pessoal de casa que está assistindo onde a gente pode te encontrar nas redes sociais e ter acesso ao seu trabalho. Que legal. O meu Instagram profissional, Andressa como nutricionista, né? Andressa Fontes, nutricionista. Eu atendo aqui em Fortaleza, mas hoje, graças a Deus, a gente, né, pode atender aí o Brasil, na verdade, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, a gente, através do atendimento online, a gente consegue isso. E o canal para profissionais, né? Então, para os profissionais nutricionistas, para os estudantes de nutrição, é o Desenrola Nutri, que tá lá no Instagram, tá no YouTube. Então, no YouTube a gente tem conteúdos mais robustos, tem aulas bem interessantes, e no Instagram a gente tem aquele conteúdo mais rápido, mas que vai, com certeza, ajudar muito na carreira de vocês. Fechado. Obrigada, Andressa. Sigam a Andressa, eu já sigo, tem um conteúdo excelente. E quando eu for para Fortaleza, eu te dou um toque para a gente pegar uma prainha e falar mais sobre nutrição, tá bom? Combinado, fechado. Agradeço também pela audiência de você aí de casa. Não esqueça de seguir a gente aqui no canal, deixar seu comentário e na próxima esteja aqui com a gente de novo. Até mais. Tchau, tchau.